Que relação é essa entre Estados Unidos e Israel? Na verdade, eu já tenho até um vídeo sobre isso, que eu explico os apoios dos Estados Unidos ao longo da história, nas guerras que Israel enfrentou no Oriente Médio desde a sua formação. Mas hoje a gente vai falar o porquê, o real motivo. Por que os Estados Unidos definitivamente apoia a guerra, apesar de ter um certo discurso de moderado nesse momento, pedindo para Israel não retalhar com desproporcionalmente. Mas a gente vai entender isso hoje. Então vamos lá, já colocar na nossa imagem aqui, que são alguns pontos aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? O primeiro ponto prestem bem atenção, isso eu falei no outro vídeo, desde 1946, então é antes da formação do Estado de Israel, que a formação do Estado de Israel vem de 1948, os Estados Unidos injeta dinheiro em Israel, injetou naquele período para poder consolidar a formação do Estado de Israel, e até hoje, ao todo, esse número já aumentou por conta das guerras que estão acontecendo, tá? Mas assim, ao todo foram cerca de 260 bilhões de dólares investidos dos Estados Unidos para Israel, com suporte militar e tecnológico. Sabe quando a gente vê lá, por exemplo, o Domo de Ferro, aquilo tudo é investimento que vem também de apoio dos Estados Unidos. Existem outros países também, logicamente, mas é resultado disso tudo. Então, uma das grandes forças do exército de Israel, o exército de Israel não é o maior exército que se tem, ele está longe disso, tem cerca de 160 mil soldados militares da ativa, cerca de quase mais ou menos ali 500 soldados militares da reserva, está bem longe de ser o maior exército, mas tecnologicamente a gente já está falando de uma força muito importante mundial, tá? Não é só no Oriente Médio, não. Então são 260 milhões, o que corresponde a trilhões, né? Se a gente poder transformar isso em real, certo? A gente aqui está falando em dólares. E aí, mas qual o real interesse disso? Israel é uma aliada, talvez a maior aliada dos Estados Unidos, mas no Oriente Médio é a grande aliada. Tem outros também, mas é a grande aliada dos Estados Unidos, certo? No Oriente Médio. Em relação às rivalidades dos grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, dos países que são algozes dos Estados Unidos. Então, Israel ela é central no Oriente Médio para poder fazer uma política dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, certo? Então, ela é o contraponto ali, na verdade é o ponto importante para os Estados Unidos contra as rivalidades de países árabes e muçulmanos, e outros países também. Além do que, exige, mas por que os Estados Unidos quer o Oriente Médio? Ele considera países e grupos do Oriente Médio perigosos para a manutenção da ordem, certo? Da ordem, inclusive, dos Estados Unidos. Vale lembrar lá, o 11 de setembro, na Al-Qaeda, né, da Al-Qaeda, do ataque dos Estados Unidos, que foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofrem em seu território, certo? Então isso aí fez só com que aumentasse a preocupação dos Estados Unidos com o Oriente Médio. E aí o que você tem? Você tem também exploração de recursos. Vocês lembram da guerra do Afeganistão? Foi depois do ataque de 11 de setembro, porque o Osama Bin Laden, que não era afegão, ele era saudita, se eu não me engano, mas ele era aparelhado pelo governo do Talibã, certo? No Afeganistão. Então ele vivia a Al-Qaeda com uma base importante no Afeganistão, não era só ali, mas era uma base importante do Afeganistão que protegia o Osama Bin Laden. E naquele contexto, os Estados Unidos enviaram suas tropas e fizeram a invasão do Afeganistão. Matou muita gente, prendeu, conseguiu encontrar muito tempo depois, o Osama Bin Laden, escondido numa caverna, mas as montanhas rochosas do Afeganistão dificultaram naquele momento a busca pelo Osama Bin Laden, porque as montanhas são muito grandes, são gigantescas, são montanhas rochosas, e sabe-se também que nessas montanhas rochosas você tem, inclusive, muito minério. Então você já tem essas concepções, além do petróleo, de todas essas concepções, essas coisas que a gente sabe.
que a gente fala aqui. Então, em busca de negociações, de imposição, controle comercial da região, compreenderam? Então, há interesses econômicos que a gente nunca pode deixar de lado. Acho que, na verdade, eles são os principais aí. E aí a gente tem a famosa frase, né? A famosa frase lá, para poder justificar isso, Israel é o maior porta-aviões americano. É inafundável, não carrega nenhum soldado americano e está localizada numa região crítica para a segurança nacional dos Estados Unidos. Essa frase é do Alexander Haig, que era o secretário de Estado do governo do Ronald Reagan. Ele foi secretário entre 1981 e 1982. Era um período, inclusive, de muitos confrontos ali no Oriente Médio. Tá? Então ele fala, Israel é a nossa maior base, é o nosso maior porta-aviões, assim, é onde a gente consegue descer e falar, aqui é território, é um anexo praticamente dos Estados Unidos. Agora, o que a gente precisa entender? Vocês têm visto que o presidente Joe Biden... Tá, vamos lá, eu tenho batido muito nessa tecla e vou falar aqui mais ainda. Vocês têm visto que o presidente Joe Biden tem pedido para Israel ser moderado nos ataques em relação a outros países, como, por exemplo, o Irã, como, por exemplo, o Líbano. Teve proposta de cessar... Ele negou, os Estados Unidos cortou, na verdade, deu veto em várias outras propostas de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, porque eram propostas que não eram feitas por ele. Quando era a proposta da Rússia, ele cortava. Quando era do Brasil, quando era da China. Aí ele fez uma depois. Mas por que a gente fala que os Estados Unidos têm, então, esse investimento todo em Israel? Isso ficou evidente para a gente aqui. Mas, ao mesmo tempo, pede moderação dos ataques de Israel. Por que os Estados Unidos pede moderação? Por quê? Ele pede moderação porque uma guerra total não seria boa para os Estados Unidos. Eu vou colocar mais um motivo aqui para vocês na tela. Mas não é uma guerra boa para os Estados Unidos, porque entrar num conflito a essa altura do campeonato que pode envolver outras potências, ninguém quer. Ninguém quer, por exemplo, chegar num processo onde você tem, por exemplo, um risco de um conflito nuclear. Eu já falei para vocês que um conflito nuclear a essa altura representaria a destruição da humanidade. E eu não estou exagerando quando eu estou falando isso. Porque as bombas nucleares que nós temos hoje, elas são muito mais eficazes e fortes do que aquelas que foram disparadas no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele não quer um confronto direto com outros países. Se ele tivesse a certeza que ele poderia entrar num confronto contra um país que ele venceria, assim como ele faz. Mas sem intervenção de outros países é uma coisa, mas não é o caso. Porque existem outras potências envolvidas que ele teme. Então a gente falou, por exemplo, de Rússia, a gente já falou de China. Logicamente que eu já expliquei para vocês que a China está muito mais interessada numa guerra comercial, mas a gente nunca sabe o que pode ser feito daqui para frente. Então os Estados Unidos pedem moderação. Não é por uma questão humanitária. Não é por uma questão humanitária. Só que, ao mesmo tempo que pede moderação, Israel ignora. Peraí, mas Israel não depende dos Estados Unidos? Calma lá. É uma via de mão dupla. Porque Israel ignora e não modera. Não faz, nas respostas de Israel, não têm sido proporcionais. As respostas de Israel têm sido desproporcionais. Para vocês terem noção, no Líbano, a gente já passou da marca de 2.000 mortos. E Israel continua avisando que vai atacar o Irã de forma desproporcional, que a resposta vai ser dura. Enquanto isso, o Irã tem avisado também, hoje a gente viu uma notícia, que o Ayatollah no Irã avisou que chegou o fim de Israel. Então, assim, falou isso. A gente não sabe até onde o discurso ele consegue se transformar em realidade. Eu já falei para vocês que Israel tem um poder tecnológico maior do que o Irã, apesar de ter um número de militares da ativa menor. Certo? Então os Estados Unidos querem cuidado com o Irã. O Irã é perigoso, cuidado com o Irã. Modera. Israel até então tem ignorado todos os pedidos. Aí você pergunta, por que Israel tem ignorado? Olha só isso. É uma questão de lobby.
O lobby de Israel nos Estados Unidos é grande há muito tempo, décadas. Se você quiser saber, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre lobby para vocês entenderem melhor. Se vocês querem, vocês deixem aí nos comentários. Em linhas gerais, a gente está falando de influência no contexto político, tá? Então, a influência de Israel na política dos Estados Unidos é muito grande. Você tem a IPAC, que é o Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel, que foi criado em 1951, certo? Que investe, faz campanhas de arrecadação de fundo, faz vários tipos de campanha dentro do território dos Estados Unidos, faz jantares beneficentes, mas é beneficente para arrecadar fundo para ela mesma, sabe? Então, que investe milhões de dólares, só esse ano você tem investimento já de mais de 100 milhões de dólares dentro do território dos Estados Unidos para fazer campanhas para eleger políticos republicanos e democratas no Congresso Nacional. Então significa que tem um monte de político no Congresso Nacional que tem rabo preso com Israel. Essa empresa, essa organização, essa entidade existe desde 1951. Ela arrecada fundos, investe em campanha de políticos, seja republicanos ou democratas. A gente já falou aqui que o ponto de Israel nas relações internacionais é talvez o que mais une republicanos e democratas. Isso fica extremamente evidente no debate que a gente viu entre Donald Trump e Kamala Harris. Eles atacam um ao outro. O Trump, naquele debate, falou que a Kamala ela não gosta de Israel, mas quando os dois vão fazer um discurso, os dois falam, a gente apoia Israel. A gente vai continuar investindo fundos em Israel. Então existe uma entidade, uma organização que exerce influência sobre a política, sobre o Congresso dos Estados Unidos. Então essa relação, essa influência é principalmente nas atitudes, na política relacionada às relações internacionais dos Estados Unidos, que garantem um apoio, não é só isso, mas garantem um apoio quase que irreversível dos Estados Unidos a Israel. Eu falo quase que irreversível porque na história, na sociedade, na sociologia, a gente sabe que as coisas não são para sempre, mas existe essa manutenção desde muito tempo, essa relação muito próxima desde muito tempo, certo? Então, existe um lobby muito grande de Israel nos Estados Unidos. É só por isso? Não, a gente passou aqui outras características. Israel é o maior porta-aviões, como a gente tem a frase lá do Alexander Haig, o maior porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. É ali que os Estados Unidos também tem um lobby, é ali que os Estados Unidos também exerce influência, é ali que os Estados Unidos chega primeiro para poder, inclusive, fazer suas conquistas, fazer sua política. Compreenderam? Então eu diria a vocês que um depende muito do outro. É uma via de mão dupla aqui, então é uma troca de favores, é quase um clientelismo entre eles. Compreenderam? Então essa relação ela é duradoura e possivelmente ela vai durar por muito tempo ainda. Compreenderam? Então, é isso. Mostrando aqui para vocês que existe, então, essa relação. Quando a Kamala lá no debate fala assim, ó, a gente quer o fim das guerras, das hostilidades e tal, mas a gente continua defendendo Israel até o fim. Joe Biden também. Então, Israel sabe, nesse contexto, que se ela ignora os pedidos dos políticos dos Estados Unidos, ela vai continuar atacando, ela ignora e continua fazendo ataques desproporcionais, porque sabe que essa relação entre os dois é uma estreita relação que não vai chegar ao fim, tão cedo pelo menos. Então ela pode ignorar. É uma relação de dependência de um para o outro, do outro para um, compreenderam? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, para a gente entender um pouco mais dessas relações, desses conflitos, dessa concepção geopolítica, porque eu tenho me empenhado bastante para fazer vídeos aqui para vocês, e é isso. Eu tenho ficado bem contente com o feedback de vocês, e é isso. Você pode concordar, discordar, você pode dar sua sugestão. É isso. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!